Louvado seja o nome do Senhor por estarmos reunidos mais uma noite, amém? Deus é bom e tem nos dado tempos preciosos como igreja, tempos em que podemos nos reunir para louvar e adorar o nome do Senhor. Esse fim de semana muito especial, estivemos aqui fazendo muitas coisas na vida da igreja, semelhantemente a mim, certamente, existem outros irmãos que estão bem cansados a essa hora, né? Ontem estivemos aqui o dia inteiro trabalhando com as crianças e que grande festa foi, a festa do amigo. A igreja aqui estava cheia de crianças, nós louvamos, adoramos o Senhor, ouvimos mensagem da palavra de Deus, as crianças fizeram suas atividades, comeram, brincaram, foi bênção demais. Eu quero louvar a Deus pela vida das líderes do Ministério Infantil, irmã Maricela e irmã Marinês, que presidiram com muita sabedoria, e a todos os voluntários, os adolescentes, né, que parece que não cansam, eles ficam aqui 24 horas se deixar, e serviram aqui, foi muito bom. E hoje, às 7 horas da manhã, onde estávamos? Aqui de novo, porque começamos nossa maratona de leitura do Novo Testamento. Então começamos a ler o Novo Testamento. Eu li em algum lugar que era possível ler o Novo Testamento em 12 horas. Já faz mais de 12 horas que nós estamos lendo, e acho que agora devemos estar no livro de Romanos. Então nós vamos ter que parcelar essa leitura do Novo Testamento, né? Acho que nós vamos ter que parar aqui agora no final do culto e no segundo momento voltar para que nós consigamos chegar até o final. Mas foi uma bênção, todos aqueles que participaram da nossa leitura da Bíblia aqui, vieram participar dessa maratona, foram abençoados. Amém? Quem veio, levanta a mão aí. Olha aí, esse povo todo esteve aqui em algum momento, lendo alguns capítulos da palavra, para edificar a sua vida. A live está acontecendo agora no Instagram da igreja, tem alguém lá na sala de oração, lendo a Bíblia agora neste momento, e vidas estão sendo alcançadas pela poderosa palavra do Senhor. E nós aqui estamos adorando o Senhor como igreja no templo, e queremos agora meditar na palavra. Os irmãos vão lembrar que na última semana eu terminei uma série de 8 pregações, que fiz com a igreja sobre os olhos como a lâmpada do corpo. E nós então refletimos muitas coisas a respeito da maneira como enxergamos a vida. Se você não teve a oportunidade de ver todas as mensagens dessa série de pregações, eu indico que você baixe o aplicativo da nossa igreja, ou que você entre no YouTube da nossa igreja, porque lá fica tudo armazenado e você terá acesso a essa série de pregações muito importantes para a sua vida. Mas agora, no dia 17 de maio, eu quero começar uma nova série de pregações, onde nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Serão 7 pregações sobre o Espírito Santo. E nós então falaremos ali sobre como nós podemos nos relacionar com essa pessoa tão especial da Santíssima Trindade. O título da série vai ser O Deus Esquecido, porque nós falamos muitas vezes muito do Pai, muito da cruz de Cristo, mas nós esquecemos do Deus presente nesse momento, que é o Espírito Santo do Senhor. Então vamos refletir em algumas mensagens, 7, sobre esse assunto, e você está convidado a participar. Mas nessa ocasião, você vai poder participar de forma mais intensa. Além de vir aqui e assistir os cultos e ser ministrado por essa palavra, você terá a oportunidade de comprar o livro com o mesmo título, O Deus Esquecido, do autor Francis Chan. É ele que servirá de base para aquilo que nós vamos estudar. Então, como que vai acontecer? O Paulo já comprou alguns livros que devem estar chegando aqui na terça ou quarta-feira, e então na próxima semana você terá a oportunidade de adquirir um livro para a sua família. Então nós vamos fazer assim, a sua família vai ler um capítulo desse livro durante a semana, e no final de semana eu vou vir aqui e vou encerrar a leitura desse livro com uma mensagem referente ao mesmo tema que vocês leram durante a semana. Então é importante que cada família tenha um livro, para que vocês possam ler juntos, ou para que cada um da família tenha a oportunidade de ler aquele capítulo na semana. Então se organize, o livro é baratinho, custa R$ 33, você não vai se arrepender, é um excelente livro, e você terá ele então na sua casa, para acompanhar essa série de pregações, e para revisitá-lo quando você assim desejar. Então venha preparado para você adquirir o seu livro, e então lá no dia 17 nós vamos começar essa série de pregações. Amém? Mas até que comecemos essa série de pregações, eu quero trabalhar algumas pregações livres com os irmãos. E hoje então nós vamos falar sobre esse tema, é o Senhor quem pede. Como você lida com os fracassos na sua vida?
Todos nós queremos ser bem-sucedidos em tudo o que fizemos, não é verdade? Queremos ser bons estudantes, depois termos bons trabalhos, viver um bom casamento, ter filhos obedientes que também sejam bons para nós. Quando ficarmos mais velhos, ter uma boa aposentadoria, e assim termos muitos e muitos anos de vida, e se de preferência morrermos enquanto dormirmos. Todos nós procuramos isso para a nossa vida, procuramos uma vida de sucesso. Mas é bem verdade que nem todos nós conseguimos desfrutar disso o tempo todo nas nossas vidas. E os fracassos fazem parte da nossa existência. E eu tenho certeza que se eu cutucar você bem direitinho, você vai ter um fracasso para contar. Algo que você tentou fazer e saiu tudo errado. Momentos da sua vida em que você sentiu que estava fora do eixo. Quem aqui já viveu uma experiência, por exemplo, de trabalhar num lugar que você não gostava? Levanta a mão aí se alguém já viveu. É duro, não é duro? Difícil. Você sai do culto domingo, já vai se arrastando para casa, né? Puxa vida, amanhã é segunda-feira. Ai, ai. Eu vou ter que acordar e ir para aquele lugar. As mulheres que são mais emotivas já acordam de manhã chorando no banho, né? Antes de ir para o trabalho. Difícil, coisa provada. Fases da vida onde você parece que está fracassando, as coisas não estão indo bem. Mas a verdade é que assim como Jesus quer que nós o sirvamos quando tudo vai bem, Ele também quer que nós o sirvamos quando vivemos tempos de fracasso na nossa vida. Quando as coisas nos vão mal, quando nós estamos numa noite trevosa na nossa existência, o Senhor também nos pede coisas. E Ele também quer que nós hajamos com fidelidade, Ele também quer usar as nossas vidas. E é um privilégio que nós temos, sermos vasos escolhidos na mão do Senhor, quando está tudo bem, mas também oferecermos para Ele os nossos fracassos e dizer: Senhor, mesmo no meio do meu fracasso, eu te convido, vem e toma o teu lugar. Amém? Vamos ler um texto hoje que fala sobre fracassos e milagres, e que nos ajuda a compreender como nós podemos lidar com esses pedidos do Senhor. Vamos lá para Lucas capítulo 5, dos versos 1 a 11. Os pastores se entendem, né? O pastor Rogério viu aqui que eu estava lambendo os beiços, falou, ele está com sede, me trouxe uma aguinha. Obrigado, pastor Rogério. Lucas capítulo 5, dos versos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajudas aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Perceba que Lucas, o autor desse texto sagrado, é muito específico em suas colocações.
Os textos de Marcos e Mateus narram a chamada de Jesus a Simão Pedro. No entanto, o narram como o verso 10 e 11 do capítulo 5 de Lucas o narram, de forma resumida, dizendo que Jesus passava pela beira da praia, viu homens que estavam à beira do mar com seus barcos e suas redes, os chamou para segui-los, e esses homens imediatamente deixaram suas redes e passaram a seguir Jesus. Mas Lucas, que como vemos na palavra de Deus, era um médico e alguém que escrevia de forma muito detalhada seus textos, nos traz um acontecimento que está por trás dessa realidade dos primeiros discípulos, que eram os pescadores que deixaram suas redes para começar a seguir Jesus. E ele aqui então nos narra essa história tão bonita, de como foi o primeiro encontro de Jesus com aqueles homens pescadores que passaram a se tornar seus seguidores depois dessa experiência. O que eles estavam vivendo não era nada mais, nada menos do que um dia completamente fracassados. Haviam pescado a noite toda e não tinham pego nada. Nós não estamos falando aqui de pescadores como eu, ou ainda de alguém que é bem melhor que eu, o irmão Floriano. Nós estamos falando aqui de pescadores profissionais. Igual Elias, isso mesmo. Pescadores que estão todo dia no mar, conhecem as ondas, vivem da pesca, sustentam suas famílias através do peixe que vendem. Não havia ninguém que conhecesse mais aquele lago de Genezaré do que aqueles homens. Eles estavam acostumados a dia após dia irem à noite pescar, lançarem suas redes, esperarem que a maré subisse ou descesse de acordo com o seu estilo de pesca, e os peixes então se enredassem naquelas redes, para que na primeira hora da manhã eles puxassem as redes, separassem os peixes, lavassem as redes, e então levassem os peixes até o mercado onde eles seriam vendidos, e voltassem para casa para descansar, e na próxima noite fazer tudo de novo. Homens experientes, extremamente capazes para pescar naquele lugar, mas eles estavam vivendo uma maré terrível. Pescamos a noite inteira e não pegamos nada. A verdade é que quando nós pescamos bastante, nós não temos nem problema para limpar as redes, não é verdade? A gente chega feliz com o peixe em casa, primeiro a gente limpa o peixe, guarda ele bem guardadinho na geladeira, bate na porta dos vizinhos e dá um peixe de presente só para fazer inveja a ele, né? Dizer, esse fui eu que pesquei. A gente dá o maior para nossa mãe ou para ou alguma parente nossa, dizendo, olha que peixe bonito que eu pesquei, orgulhoso. E aí depois a gente vai arrumar a nossa tralha feliz, porque foi um dia feliz de pesca, um dia alegre, um dia agradável. Mas quando a pesca é ruim, você fica o dia inteiro na beira do rio e não pega nada. Você pega aqueles mulinetes, aquelas carretilhas, joga no porta-mala de todo jeito, vem bravo para casa, chega em casa, nem tira a tralha do carro, cansado que você está, você vai tomar um banho, se deita e diz, amanhã eu mexo com isso, eu estou triste porque a minha pesca foi terrível. Aqueles homens estavam tendo uma experiência dessa, mais elevado à 10ª potência, porque eles viviam disso. E é justamente nesse momento de fracasso, que Jesus os encontra naquele lugar. Imagine a cena, lá estão os pescadores fracassados, imagina a raiva que eles estavam lavando aquela rede, né? Lavando aquilo lá, limpando, arrumando as coisas, sem pescar nada. E de repente chega Jesus com uma multidão. O texto anterior de Lucas 4 nos diz que Jesus havia saído de Nazaré, porque ele leu o texto de Isaías em Nazaré, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar as boas novas, e o povo de Nazaré ficou bravo, porque Jesus atribuiu aquele texto a ele mesmo, e então expulsou Jesus de Nazaré, e Jesus diz aquela frase que nos é conhecida, o profeta não tem honra na sua própria terra. Então Jesus sai da sua terra e vai para Cafarnaum, e lá em Cafarnaum ele começa a fazer sinais e prodígios maravilhosos, as pessoas começam a apertá-lo, ele vai até a sinagoga de Cafarnaum e expulsa o demônio de um homem de forma maravilhosa, já preguei sobre isso aqui nessa igreja, e a multidão começa a se reunir ao redor dele, ele está cercado de grande gente. Então de um lado estão os pescadores tristes, fracassados, lavando suas redes bravos, e do outro lado vem Jesus com uma multidão atrás dele. E Jesus procurando um lugar adequado de onde ele pudesse pregar aquela multidão.
E de repente esses dois grupos se encontram. A caravana da alegria vindo junto com Jesus e o grupo do fracasso dos pescadores na beira do lago. E é naquele momento que o milagre acontece. É naquele momento que Jesus testa a fé daqueles que estão vivendo um tempo de fracasso. E é naquela situação que o milagre acontece. E é aquele encontro improvável que muda a história de todo mundo que ali estava. Porque o Senhor pediu, e tudo que Jesus pediu a eles naquele dia, eles fizeram, ainda que estivessem fracassados. Eu quero destacar alguns pontos para a nossa reflexão, para que nós também pensemos que nos nossos momentos de fracasso, devemos também ser obedientes e fiéis ao Senhor. A primeira coisa que o Senhor pede para aqueles homens, que é também a primeira coisa que Deus nos pede quando nós estamos no momento de fracasso, é o seguinte: permita que eu participe do seu fracasso. Amém? Jesus quer participar dos nossos momentos difíceis. Jesus não é só para os tempos de festa da igreja, mas Jesus é também para os momentos difíceis. Ele quer participar dos nossos fracassos. Simão Pedro está lá lavando as redes. E rede suja demais. Vem alga no meio, vem pedaço de peixe, vem lixo, vem coisa que não tem nada a ver. E ele está lá lavando a sua rede. E de repente chega Jesus, vê o barco vazio e diz: eu posso entrar nesse barco? E mais, faz o seguinte, leva ele um pouquinho para dentro do mar, que eu quero usar ele como púlpito para pregar. Já imaginou se fosse você? Sendo constrangido a Jesus a ter uma atitude dessa? Desanimado da noite de má pesca, e Jesus chega audaciosamente, dando ordem: eu vou subir no seu barco e eu quero que você leve esse barco para dentro do mar, porque hoje o seu barco vai se transformar num púlpito, e é dele que eu vou ensinar essas multidões. Mesmo fracassado, mesmo cansado, mesmo desanimado, Simão ouve o que Jesus pediu e ele obedece. Talvez na cabeça de Simão tenha pensado: não tem como esse dia ficar pior. Então, se esse homem está pedindo, atende logo, faz logo o que ele quer. Você quer pegar o barco? Pega. Você quer pegar a rede? Pega. Você quer pegar os remos? Pega. Leva essa porcaria para você, que eu não quero mais ver esse negócio hoje. Talvez Simão estivesse pensando assim. Talvez Simão esteja vendo aquela multidão e talvez, assim, constrangido pela situação, ele tenha deixado Jesus usar o seu barco. Mas o fato é que Jesus alcançou aquele homem no meio do seu fracasso e ele permitiu que Jesus usasse aquele símbolo do fracasso dele, o barco vazio, o símbolo do fracasso, como o ambiente onde Jesus iria pregar a sua palavra. O pedido de Jesus para Simão Pedro naquele dia é o pedido de Jesus para mim e para você. Deixe que eu participe dos seus dias difíceis. Deixe que eu participe dos seus fracassos. Deixe que eu entre quando o barco está vazio. Permita que eu pegue esse projeto falido, essa dificuldade que você está vivendo, e de alguma forma eu possa transformar isso em algo maravilhoso. Mas para que Jesus possa fazer o resto que ele fez nesse texto, ele precisa primeiro que seja permitida a sua chegada, a sua subida, a sua estada naquilo que representa o fracasso de Simão. Por isso, talvez, se você está vivendo um momento de fracasso agora na sua vida, às vezes os tempos de fracasso nos trazem um pensamento errado. A gente pensa assim: eu não quero nem saber de Jesus, eu estou cansado, eu estou estressado, eu não quero meter Deus no meio desse negócio, aqui está pesado. Mas é justamente nessa hora que Jesus diz: ei, deixa eu entrar nesse barco, porque essa realidade pode ser transformada. Amém? Segunda lição. O Senhor também pediu para aqueles homens e pede para nós: obedeça a minha palavra. Fale aí para quem está perto de você isso: obedeça a minha palavra. Na verdade, é a palavra de Deus, né? Não é a sua palavra, não, de Deus. Veja só, então lá está Simão Pedro, eu fico imaginando a cena, a multidão cercando Jesus, todo mundo na beira do lago de Genezaré, Jesus com o barco um pouquinho mais afastado, pregando. Diz que Jesus pregou sentado, né? Essa moda podia pegar, né, da gente pregar sentado.
Ninguém fala que o pastor é o único que fica de pé do início ao fim do culto. Mas nós já estamos acostumados com isso. Mas Jesus sentou naquele barco e começou a pregar. E eu fico imaginando a cena de Simão lavando a rede e olhando de soslaio a pregação, ouvindo de canto de ouvido o que Jesus estava falando. E nós não sabemos o que Jesus estava pregando, mas certamente ele estava trazendo palavras de vida, palavras de consolo, palavras de motivação, palavras de esperança. A mensagem de Jesus durante todo o seu ministério era só uma: o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está entre vocês. Ei, vocês que sofrem, vocês que choram, vocês que estão vivendo uma vida terrível, creiam, o reino de Deus é chegado e vocês estão sendo convidados para participar disso. Venham e entrem nesse reino e recebam tudo aquilo que Deus prometeu aos que o amam. E Pedro está lá lavando sua rede ouvindo isso. E aí quando Jesus termina o seu sermão, ele olha para Simão Pedro e diz: agora entra você no barco, e vá para onde é mais fundo, e lance a rede novamente para pescar. Olha, se fosse eu, se fosse você, nós pensaríamos: Jesus, tudo bem, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é alguém maravilhoso, o Senhor é até um grande mestre, porque uma grande multidão lhe segue. Mas quem entende desse lago aqui? Quem entende de barco? Quem entende de rede? Quem entende de pesca? Está aqui. Eu vivo disso aqui, Jesus. O Senhor não entende de pesca. Senhor, eu não vou fazer isso. Talvez se fôssemos nós nos negaríamos a ouvir o que Jesus mandou. Simão Pedro, de certa forma, tenta constranger Jesus dizendo: Senhor, nós tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Quem aqui é pescador sabe que o peixe tem hora. Tem peixe que parece que tem relógio, né? Se você vai pescar ele na hora que ele não quer comer, ele não sai. E certamente esse tipo de pesca que estava acontecendo ali também tinha seu horário. Eles lançavam as redes à noite, para que à noite os peixes caíssem na rede, e no amanhecer os peixes já estivessem na areia. Talvez Simão Pedro poderia dizer para Jesus: Jesus, agora são 9 horas da manhã, não tem peixe que entre na rede esse horário. Esse horário é impossível. Talvez ele pudesse usar os mais grandiosos argumentos, mas depois de ouvir aquela pregação, ele diz: Senhor, eu estou desconfiado desse plano, porque nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Mas porque é o Senhor que está falando, o que eu vou fazer? Vou lançar as redes novamente. Porque é o Senhor que está mandando, eu vou obedecer. Gente fracassada, triste, angustiada, mas o Senhor pede algo, diz: obedeça a minha palavra, eu estou dando a você uma missão, estou dando a você uma ordem, estou dando a você uma tarefa, não importa o momento que você está vivendo, apenas obedeça. E Simão então baixa a sua orelha e diz: sobre a tua palavra eu lançarei as redes novamente. E então ele vai até onde o lago é mais fundo, lança as redes, e para a surpresa dele, de todo mundo, toda aquela multidão que estava na praia, para a surpresa de todos os pescadores que estavam lavando suas redes também, as redes ficam tão cheias de peixe a ponto de se romperem. O outro barco que estava vazio precisa agora ser povoado também, e eles vêm, os 2 barcos tentam arrastar aquela rede, e a rede vem cheia de peixes. Um milagre maravilhoso operado por Jesus, porque aquele homem decidiu obedecer. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que a obediência é o veículo preferido de Deus para operar os milagres em nossa vida. E quando Deus quer fazer algo maravilhoso na nossa vida, às vezes Ele nos testa. Ele diz assim: eu quero ver se você está disposto a pagar o preço. Eu quero ver se você está disposto a obedecer. Eu quero ver se você está disposto a, mesmo diante do seu sofrimento, encarar um pouco mais, andar um pouco mais, dar mais um passo. E quando nós assumimos esse compromisso e dizemos: sobre a tua palavra eu vou mais um pouco, sobre a tua palavra eu vou fazer algo diferente, sobre a tua palavra eu vou andar, Jesus diz: era isso que eu queria ver. E aí o que acontece com a rede? Se enche de peixe, a ponto de os barcos quase vir a pique. Jesus pediu àqueles homens e nos pede: obedeça a minha palavra, e a provisão vai chegar. Amém? Tente outra vez sobre a minha palavra. Sobre a minha palavra você pode tentar de novo. Volte para o fundo, lance a rede novamente.
Se eu estou operando na sua vida, o milagre pode acontecer. Nos momentos de frustração, de fracasso, de crise, nós temos dificuldade de obedecer ao Senhor. E vou falar a verdade, que até nós, enquanto pastores, né, às vezes vivemos dias difíceis em que você vem pregar assim, dizendo, puxa, se eu pudesse eu não pregava hoje. Mas você diz assim, Senhor, a palavra é tua, o Espírito é teu, a minha vida é tua, então usa a minha vida para ministrar o povo. Os irmãos sabem que em janeiro desse ano, eu e Zélia vivemos um momento difícil da nossa vida. Zélia estava grávida e nós perdemos o nosso bebezinho. E no outro domingo eu estava aqui pregando. Meus irmãos, eu estava aqui só pela graça do Pai, né? Para pregar a palavra, porque a palavra precisava ser pregada, e porque eu sei que a vocação de Deus, o chamado de Deus para a minha vida, independe do meu humor, de qualquer coisa. E eu estive aqui anunciando a palavra, e Deus fez a sua obra através da sua palavra. Porque Deus, às vezes, Ele nos pede, mesmo no seu momento de fracasso, mesmo no seu momento de dor, mesmo no seu momento de tristeza, vá um pouco mais, e eu vou fazer o milagre, eu vou derramar graça sobre a sua vida, apenas obedeça. Terceira e última lição, além de pedir para participar do fracasso de Simão e dos demais pescadores, além de pedir que eles obedecessem a palavra e fossem aos lugares mais fundos, Jesus também pediu, deixem que o meu milagre seja o início de uma nova história. Fale para quem está perto, Jesus tem algo novo. Jesus tem algo novo. Jesus tem algo novo. Aqueles homens fizeram a melhor pesca da sua vida. Imagina, homens experientes, sempre pescavam naquele lago, mas uma rede que eles arrastavam com um barco só, estava quase levando a pique 2 barcos. Algo fenomenal, maravilhoso, uma pesca nunca antes vista. Por isso que ela é chamada de a pesca maravilhosa, porque ela é diferente de tudo que já havia acontecido. Muito peixe, mas muito peixe mesmo. Aqueles homens arrastam aquela rede para a praia, Pedro fica constrangido, ele olha para aquele milagre, ele fala, quem me mandou jogar essa rede só pode ser Deus. Os irmãos sabem que na cultura judaica, o judeu nunca se prostrava diante de ninguém. Era um ato que não era permitido pela lei de Deus, se prostrar diante de outro homem e adorá-lo. Mas Simão tem certeza de que aquele que está diante dele é o próprio Deus. Ele se prostra diante de Jesus, o adora, e não satisfeito em fazer isso, ele diz, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. É como se Pedro estivesse dizendo, Senhor, eu nunca vi um milagre desse, e eu sei que eu não sou merecedor. Eu sei que eu estava emprestando o barco a contragosto. Eu sei que eu não estava nem querendo participar da pregação, eu estava ouvindo aqui de longe. Eu sei, Senhor, de tudo que eu sou, eu sei da pessoa que eu sou, eu não mereço que o Senhor faça isso. Pedro reconhece isso, a sua fragilidade, a sua limitação. Mas nos chama a atenção perceber no texto, que a maior pesca da vida de Pedro, a pesca mais maravilhosa que já foi vista naquele mar, não foi apenas a maior de todas, mas foi também a última. Que aqueles homens trazem as redes cheias de peixe até a beira da praia, se impressionam com o milagre, Simão se prostra diante de Jesus, e Jesus disse, percebeu o meu poder, viu a minha glória, entendeu quem eu sou? Ouviu a minha pregação? Percebeu o meu poder? Percebi, Senhor. Então agora, deixa esse peixe aí, porque você será pescador de gente, de homens. Deixa isso aí não importa. O que era importante ontem à noite, o que fez você chorar hoje de manhã, aquilo que fez você ficar raivoso lavando essa rede, era importante antes, mas agora isso não importa mais. Pedro, a melhor pesca da sua vida foi também a última, porque agora a sua vida mudou, agora vem um milagre, que trouxe uma nova história, a partir de agora a vida vai ser diferente. E eu fico imaginando, meus irmãos, se Simão pudesse olhar para como seriam os próximos 3 anos da vida dele, nem ele imaginaria o que ia acontecer. O homem andou sobre as águas, fez coisa fantástica. É bem verdade que ele afundou, mas ele andou um pouco.
Ele teve a oportunidade de experimentar milagres com Jesus. Ele viu Jesus glorificado no Monte da Transfiguração. Ele viveu coisas tão preciosas e poderosas que nada disso pode se comparar com uma rede cheia de peixe. Quando Jesus diz para ele, deixa essa rede cheia de peixe aí, é porque Jesus sabia que a nova história que viria a partir daquele episódio era muito maior do que tudo que Pedro tinha vivido até aquele momento. Por isso Jesus diz para ele, deixe tudo aí e me siga. Não podemos nos apegar à quantidade de coisas que Deus nos dá, mas nós precisamos lembrar daquele que provê para a nossa vida. Os nossos momentos de fracasso podem ser o momento exato em que Jesus vai transformar a nossa história. Amém? Você acredita nisso? Quando a noite é mais escura, é aí que o sol nasce, não é verdade? Quando a chuva está terrível, é aí que vem aquele raio de sol que muda toda a história. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Depois de um tempo muito difícil, onde nós agimos com fidelidade ao Senhor, Deus diz, foste fiel no pouco, agora sobre o muito eu te colocarei. Não me abandonaste no dia da prova, então eu te levantarei. Te humilhaste diante da minha face, então eu o exaltarei. E Deus nos levanta e faz coisas novas e maravilhosas na nossa vida, nos dizendo, essa coisa que lhe machuca tanto, esse fracasso que lhe entristece tanto, essa rede vazia, esse barco vazio, isso não é nada comparado ao que eu quero fazer na sua vida, porque Ele é o Deus poderoso, capaz de fazer milagres e de mudar histórias. Talvez você esteja vivendo um tempo de fracasso na sua vida. Talvez você já viveu fracassos, e enquanto eu estava pregando aqui, você estava lembrando daquele tempo e dizendo, como foi difícil. Mas Deus deu vitória a você. E se você está vivendo um tempo assim, Deus vai dar vitória a você. Apenas permita que Ele participe do seu fracasso. Apenas obedeça o que Ele mandar, ainda que pareça difícil. Apenas lembre que Ele tem nova história para você e que o tempo da sua vitória vai chegar. Não desanime, não se entristeça, não amaldiçoe, não se afaste de Deus, não pare de congregar, busque ao Senhor e o Senhor vai derramar sobre a sua vida um milagre tão poderoso. E quem sabe você pode viver o que Simão viveu. Os 3 anos mais marcantes da sua vida começaram depois de uma noite de grande fracasso. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, a Tua palavra é maravilhosa. Ela é fonte inesgotável de vida para as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor nos fala através da Tua palavra, nos dizendo que os fracassos não podem dar o tom da nossa existência. Todos nós desejamos uma vida de sucesso, desejamos vitórias, desejamos, Deus, conquistar coisas maravilhosas. Mas por vezes o fracasso nos visita. E muitas dessas vezes precisamos admitir, Senhor, que o fracasso é permitido pelo Senhor, para que nós possamos experimentar o milagre. Por isso essa noite, Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos que porventura se sintam fracassados hoje. Deus, tem misericórdia da vida deles. Os restaura para a honra e glória do Teu nome. Guia-os de acordo com a Tua palavra e os ensina a, no meio deste fracasso, convidar o Senhor para subir no barco vazio. Os ensina, Deus, a obedecerem a Tua palavra, jogando a rede de novo se for preciso. Os ensina a viver o milagre que o Senhor tem separado para aqueles que o Senhor chama para serem pescadores de gente. Faz a Tua obra em nós, Deus. Nos ajuda para que nos momentos que teremos ainda de fracasso, nós possamos confiar no Senhor e ver a Tua graça em todos os nossos dias. Se há alguém aqui essa noite, Senhor, que ainda não teve um encontro íntimo e real com Jesus Cristo, alguém que ouviu tudo que foi pregado aqui, mas diz, como que eu posso conhecer esse Jesus? Senhor, revela a Tua graça a essa pessoa, que ela possa receber o Senhor como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, e que o milagre, a transformação, a salvação alcance cada coração.
Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém.